Opa, são irmãos. Assim como vocês pediram, eu trouxe uma dose de tema inovador. Eu acho que exagerei um pouco na dosagem, pois nesse vídeo vou recomendar 5 mangás chineses, onde o protagonista é um NPC overpower. Mas caso você não saiba o que é NPC, NPC é um personagem de jogo que não pode ser controlado por um jogador. Sabe aqueles personagens de jogos que te dão missões e que você não pode jogar com eles? Bem, isso são NPCs. Agora que vocês sabem do que se trata o tema do vídeo, vamos para o primeiro mangá da lista. O Prota era um dos 10 melhores jogadores beta de um jogo de realidade virtual muito popular. Conforme ele conversava com sua namorada na rua, ele até falou que escolheria a classe de espadachim, pois ela era mais forte e ele se sentia mais confortável usando uma espada. Ih, rapaz. Enquanto eles conversavam, tinha uma velha na rua tentando fazer aquele golpe de fingir ser atropelado se jogando na frente de um carro, para ganhar a indenização. Porém o motorista desviou, perdendo o controle do carro, e foi na direção do Prota. Para salvar sua namorada de ser atropelada, o Prota empurrou ela para ser atingido sozinho. No céu tem pão e morreu. E dessa forma, infelizmente, ele morreu e foi para um Isekai. Não, pera, acabei confundindo aqui com os outros 500 mangás Isekais, calma aí. Ele felizmente não morreu, mas sofreu um ferimento muito grave, onde ele quase teve uma morte cerebral, e por conta disso agora ele não vai acordar tão cedo. Para acordar ele vai precisar de um grande estímulo. Que no caso ele vai usar o jogo de realidade virtual que jogava como tratamento, pois isso vai fazer ele ter bastante atividade cerebral. Logo após isso o Prota entra no jogo com a ajuda dos equipamentos médicos. Aí você deve estar pensando, ele vai se tornar um jogador com a classe de espadachim e sair arregaçando geral. Mas não, amigo, isso não acontece. O ADM do jogo reconheceu o protagonista como um NPC e não um jogador. Na minha opinião isso aconteceu por causa da baixa atividade cerebral do Prota. Como se não bastasse, ao invés dele se tornar um NPC qualquer, ele virou um monstro, ou pelo menos isso. Um porquinho dá pra ser considerado um monstro? Só sei de uma coisa, Natal tá chegando e se ele vacilar já sabe. Apesar do Prota ter virado um porco, isso não torna o mangá ruim, pois vai chegar uma hora que toda vez que ele morrer, ele vai se tornar um monstro diferente e mais forte. Mas enfim, vamos pro segundo mangá da lista. Pera, se você curte mangás e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, pois toda semana tem vídeo novo de recomendações e em breve também vai ter de animes. O Prota é apenas um nerd que joga um jogo de realidade virtual muito popular, baseado no espaço. Ele tem uma grande reputação, mas eu diria que essa reputação não é muito boa, pois os outros jogadores desprezam ele por ele ser um upador de contas. Sei. Mesmo assim ele é um dos melhores jogadores, pois ele foi um dos primeiros a jogar e sabe tudo sobre o jogo, até mesmo os mínimos detalhes. Ainda assim ele prefere ser upador de contas, por causa do dinheiro e porque é meio que um hobby para ele. Porém, logo após o Prota aceitar um novo pedido para upar uma conta, algo inesperado aconteceu. Ele foi transmigrado para o mundo do jogo, onde ainda estava na sua primeira versão, que se passa 10 anos antes da época que ele jogava. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém. E como se ainda não fosse suficiente, o protagonista se tornou um NPC e renasceu na base de um dos primeiros vilões da primeira versão do jogo. O cara é tão azarado que não conseguiu nem renascer em um local decente, pois ele se tornou uma cobaia de uma organização terrorista, onde eles pegam seres vivos e usam como cobaias para fazer super soldados poderosos e leais à organização. Aquele tipo de lealdade saudável à base de tortura e lavagem cerebral. Entretanto, por mais que o Prota tenha muito azar, para sua sorte ele é um NPC que pode usar o painel de jogadores, ou melhor, o famoso sistema soberano de todos os hacks. Graças a isso ele pode fazer tudo que um jogador normal consegue fazer, aprender habilidades, subir de nível e outras coisas. E para o Prota escapar dessa base que ele está preso, ele vai ter que aprender mecânica, enquanto finge ser leal à organização. Essa mecânica é tipo uma tecnologia, onde ele pode fazer armaduras e outras coisas. Esse poder dele é simplesmente muito foda e diferenciado. E não apenas isso, ele vai usar todo o seu conhecimento sobre o jogo para subir de nível e ficar mais forte. É aquele ditado, se o Prota tem cabelo branco é porque o cara é sinistro. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Eu particularmente gostei bastante desse mangá, tem uma arte bem bonita também. E o que eu mais gosto desse Prota é que o cara é sangue frio mesmo, ele vai matar sem dó. Mas fiquei sabendo que a rapaziada prefere a novela do que o mangá, porém aí vai do gosto de cada um. O terceiro mangá se passa numa época que as artes marciais se tornaram públicas na China. O Prota até mesmo estuda em uma escola de artes marciais, porém ele não é forte ou talentoso, pois ele sofre bullying de seus colegas de classe e nem sequer tenta revidar.
Não que ele esteja errado, aqui no Brasil se revidar os carapela chamando aqueles noia, aí é complicado. Enfim, na saída da escola o Prota acabou vendo um de seus colegas de classe falando sobre algo parecido com o jogo, mas após isso ele desapareceu do nada. Por causa disso o Prota até achou que ele era um deus, mas após ver isso ele ficou curioso para saber como seu colega de classe conseguiu tal poder, e resolveu investigar, afinal ele queria se tornar mais forte, já que mesmo que ele se esforce bastante, ele ainda continua sendo fraco. Como dizia aquele ditado, a curiosidade matou o gato, mas relaxa que eu tô vivo. Enquanto o Prota fazia sua investigação super mega secreta, o seu colega acabou percebendo, e as coisas não acabaram bem para o nosso protagonista, pois ele levou uma bela de uma surra, bem dada até, mereceu, vai. Mas quando ele estava prestes a ser morto, seu colega desapareceu do nada, tipo, literalmente do nada. Algo que não faz muito sentido, afinal o Prota nem sequer tem poderes e ainda assim conseguiu se livrar do maluco, que estava transformado num capiroto. Fazer o que? Não adianta tentar compreender, os mangás chineses são assim. Bem, o Prota conseguiu um item que caiu daquele maluco, esse item acabou grudando na mão dele, transformando ele em um jogador. E agora ele possui um sistema, e deve escolher uma classe entre guerreiro, mago e médico. Se era poder que ele queria, eu tenho certeza que ele conseguiu. Tá, mas o que ele tem a ver com ser um NPC? Bom, eu não posso falar mais porque seria um baita spoiler, mas no capítulo 14 fala um pouco sobre isso. Cara, o quarto mangá também é aquela mesma pegada que os outros, onde o protagonista joga um jogo de realidade virtual muito popular, mas esse Prota era um jogador beta que jogou o jogo antes mesmo de ser lançado. No entanto, quando ele foi logar no jogo, ao invés dele acessar seu próprio personagem, ele virou um NPC ferreiro, e agora ele não pode mais deslogar do jogo, ele ficou literalmente preso. Porém esse Prota é meio estranho, eu diria, ou é simplesmente um gênio. Em vez dele ficar triste, ele foi feliz, pois na vida real ele não tinha amigos ou namorada, e sua família raramente estava em casa, e sendo um NPC ele poderia ganhar muita fama e fazer uma fortuna de dinheiro, ainda mais que ele é um ferreiro e pode vender seus próprios itens por qualquer preço que ele quiser. Contudo, as habilidades dele são horríveis para lutar, mas falando sobre as vantagens que ele possui ao ser um NPC, ele consegue derrotar alguns chefões, e quando se trata de vitalidade, ele tem a mesma quantidade que a do chefe do jogo. Isso é tipo uma apelação absurda, pois a quantidade de vitalidade que ele tem é simplesmente enorme. Essa vitalidade é a quantidade de HP que ele tem, da defesa e a força física. Mas não se engane, porque essa força não faz dele um Saitama da vida, infelizmente, pois só serve para carregar peso. O ADM do jogo foi tão preguiçoso que só tornou o NPC que o Prota possuiu quase invencível, entre aspas, para evitar que os jogadores matassem ele, e isso seria uma dor de cabeça pro ADM. Bem, o Prota não é muito diferente de um jogador, mas ele vai fingir ser um NPC na frente dos jogadores. É como eu disse antes, seu objetivo é ganhar fama e dinheiro, e para isso ele vai ser bem malandro, pois ele vai usar e abusar de seus benefícios de NPC, afinal ele pode manipular as missões, e até mesmo dar missões para os jogadores. Acabei de invadir o canal desse falido, porque ele mora no Amazonas, e a cada um segundo tem um animal gritando na casa dele. Rapaziada, pra ser sincero, eu odeio fugir do tema do vídeo, mas o quinto mangá da lista, eu escolhi colocar um mangá coreano, que está sendo lançado do que um mangá chinês que foi dropado. Espero que vocês não fiquem com raiva disso. O protagonista e sua irmã são o NPC de um jogo, até que um certo dia em uma manutenção de emergência, sua irmã foi deletada pelo moderador do sistema, porque ele achou que ela era um bug. Nesse mundo, os NPCs são tratados de maneira injusta, e apenas os jogadores são favorecidos pelo sistema. Antigamente esses jogadores eram vistos como heróis, porque eles matavam monstros, mas conforme o tempo foi passando eles começaram a tratar os NPC como se fossem apenas brinquedos, fazendo todo tipo de absurdo com eles. Entretanto, não importa o quão injusto isso é, pois os NPC não podiam fazer nada, porque se fizessem eles seriam marcados como bug, e seriam deletados na próxima manutenção do jogo, pelo moderador do sistema. Incapaz de fazer nada enquanto sua irmã era deletada, o Prota se afundou no ódio e jurou que iria destruir o sistema, enquanto ele também estava sendo deletado, e assim infelizmente ele foi deletado e faleceu. Brincadeiras à parte, ele foi salvo por alguém que tinha mais poder de ADM que o próprio moderador do sistema. Contudo, além do Prota voltar à vida, ele se tornou um novo moderador e agora também pode usar o sistema dos ADM, mas claro, ele ainda está bem fraco. Porém, isso é apenas um detalhe, pois ele fará de tudo para ficar mais forte e ter sua vingança. Enfim, rapaziada, comentem qual tipo de tema vocês querem para o próximo vídeo, e não esquece de deixar aquela dedada no like e de se inscrever caso ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo, fui!